Coronavírus em Vitória da Conquista, decreto é reeditado e o comércio continuará de portas fechadas. Mais de 7.000 testes chegam à cidade e eles começam a ser utilizados primeiramente nos profissionais da Rede Municipal de Saúde e profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social. Os aparelhos eletrônicos fazem parte do cotidiano de boa parcela da população. Mas você sabe qual a forma correta de higienização desses materiais nesse período de pandemia? O UES Notícias te dá as dicas. E ainda, você confere uma série especial que traz depoimentos de mães na quarentena e dicas para você manter sua alimentação saudável. Hoje é segunda-feira, 4 de maio e o UES Notícias começa agora. Olá, seja bem-vindo ao UES Notícias, aqui é informação, formação e conhecimento. Uma boa semana a todos. Em um momento que o distanciamento social é a maneira mais eficaz de garantir a segurança de todos, a UES busca alternativas para se manter próxima da comunidade acadêmica. Pensando nisso, hoje a universidade lança o Papo Aberto. Em lives transmitidas pelo Instagram, no perfil da instituição, serão compartilhadas informações sobre as atividades da instituição com a participação de representantes da administração central e a possibilidade de interação com os usuários, tudo para que a comunidade possa acompanhar a movimentação dos estudantes, professores e funcionários da universidade. A primeira edição do Papo Aberto será transmitida hoje às 18 horas e receberá o reitor da UESB, professor Luiz Otávio de Magalhães, que abordará o contexto atual da universidade e as perspectivas. O bate-papo será transmitido também pela UESB FM 97,5 Para enviar sugestões e questionamentos, entre em contato pelo perfil da UESB no Instagram, @UESBOficial, ou pelo e-mail ascom@uesb.edu.br. Na tarde de ontem, o decreto que trata do funcionamento dos serviços essenciais foi editado novamente e boa parte do comércio permanece fechado por mais 7 dias. O repórter Tiago Henrique traz as informações. Mais um início de semana com o comércio fechado em Vitória da Conquista. O novo decreto municipal assinado pelo prefeito Erzen Guzmão neste domingo renova as medidas de prevenção contra o coronavírus no município por mais uma semana. Com isso, as atividades comerciais não essenciais, bem como atendimento ao público e locais de prestação de serviço permanecem suspensas. As escolas da rede municipal e da rede privada continuam fechadas por mais 30 dias. Já os shoppings da cidade vão funcionar com drive-thru e delivery. 35 casos por coronavírus foram confirmados em Vitória da Conquista. O município já adquiriu 7.000 kits de testagem rápida. De acordo com a prefeitura, só após a testagem em massa da população é que poderá permitir de forma coordenada a reabertura do comércio. Com o decreto da prefeitura, ficam liberadas apenas atividades comerciais consideradas essenciais. O decreto ainda renova a obrigação do uso de máscaras no transporte público, táxis, carros de aplicativo e nos estabelecimentos considerados essenciais. No dia 28 de abril, a CDL emitiu nota esclarecendo a população sobre a situação do comércio de Vitória da Conquista. A entidade também pede a reabertura do comércio e exige do poder público uma postura coerente e transparente. De acordo com o governador Rui Costa, a Bahia adotou um modelo diferente de outros estados que vão da restrição à flexibilização do comércio. Segundo o governador, as medidas foram tomadas a partir do avanço do coronavírus em cada cidade. Se conseguirmos reduzir a taxa, o patamar de 4%, 5%, aí nós vamos programar a retomada cautelosa, cuidadosa, mesmo nos municípios que estão aparecendo o caso, desde que tenhamos uma taxa baixa de contaminação. Não é o caso ainda da média estadual, nós estamos aí oscilando entre 7,5% e 8% de taxa de contaminação, depende do dia. Mas se você faz a média dos últimos 5 dias, nós estamos ali em torno de 7,5% de taxa de contaminação e precisamos trazer isso para no máximo 5% para planejar a abertura das atividades econômicas nesta cidade. E só para reforçar, a CDL é a favor da reabertura do comércio, desde que sejam respeitadas as recomendações divulgadas pelas autoridades de saúde.
E olha só, a testagem que o repórter Thiago Henrique citou na matéria está relacionada à chegada de testes rápidos que Vitória da Conquista recebeu. Ocorre que são apenas 7.000 testes e profissionais da Rede Municipal de Saúde e profissionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento terão prioridade neste momento. Confira na reportagem. Vitória da Conquista segue mais uma semana com boa parte do comércio de portas fechadas. São as recomendações da quarentena para evitar a contaminação pela Covid-19. O decreto 20.082, assinado pelo prefeito, foi divulgado neste domingo e também estende a suspensão das aulas no município e na rede particular por mais 30 dias, além de renovar a obrigatoriedade no uso das máscaras nos estabelecimentos que funcionam nesse período. Sobre os kits, a secretária de Saúde explica as prioridades de testagem na população. Nesse primeiro momento, vamos testar os profissionais de saúde de linha de frente do nosso município. O teste é realizado com uma gotinha de sangue e o resultado sai entre 10 a 15 minutos, facilitando o diagnóstico do Covid-19. Essas são estratégias para diminuir toda a proliferação do vírus no nosso município. Até este domingo, Vitória da Conquista registrou 35 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, 4 pessoas vieram a óbito. Para frear a contaminação pela Covid-19, o isolamento social ainda é a melhor forma. Pois é importante se cuidar e cuidar dos outros. Fique em casa se puder. E vamos agora à previsão do tempo. Confira no mapa como fica o tempo e a temperatura para as cidades de Vitória da Conquista e outras da região. Chuva isolada e leve em alguns pontos de Vitória da Conquista. A temperatura na cidade oscila entre 16 e 24 graus. Confira agora a previsão e o tempo para outras cidades da região. Céu com muitas nuvens e chuvas isoladas em Itapetinga. A cidade registra a temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 28 graus. Também chove leve na Cidade Sol. Em Jequié, a temperatura oscila entre 20 e 27 graus. Em Poções, céu nublado e chuva leve e isolada. A menor temperatura registrada na cidade é de 17 graus e a máxima de 26 graus. E no próximo bloco você confere como limpar adequadamente aparelhos eletrônicos e ainda o início das séries Mães na Quarentena e Alimente-se Bem. O intervalo é rápido, não saia daí. Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo sem custos espaços em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. A Imperium Publicidade. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa.
Estamos de volta com o ES Notícias. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E vamos agora atualizar você sobre os últimos dados do coronavírus aqui em Vitória da Conquista. Esse boletim foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Vocês vão ver aí na tela. Os casos notificados são 648, casos confirmados foram 35, casos descartados 536, aguardam resultados 42, aguardam coleta 35, curados 26 e foi registrado mais um óbito, no dia 3 de maio, eram 3 e hoje são 4 óbitos registrados aqui por conta da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. E vamos continuar falando de coronavírus, mas de aparelhos eletrônicos. Eles fazem parte do cotidiano de boa parte da população e em tempos de pandemia continuam sendo muito utilizados. Assim como a correta higienização das mãos, a limpeza adequada desses aparelhos é uma importante aliada contra o novo coronavírus. Reportagem de Gabriel Pires. Mouse, celular. Esses itens já fazem parte do nosso cotidiano. Seja em casa ou no trabalho, não conseguimos nos desgrudar dos aparelhos eletrônicos. E nessa pandemia, eles podem ser vetores de transmissão do coronavírus. Esse é um dos carreadores que a gente até então não dava nem tanta importância, E que agora a gente precisa passar o plástico, higienizar com álcool gel, álcool A70. O tempo todo o celular ou vai dentro da roupa, que acaba contaminando a nossa roupa, ou então realmente próximo do rosto, porque a gente tanto fala de mucosas, que são os olhos, o nariz, a boca. Então a gente precisa ter muito cuidado com esses aparelhos eletrônicos, sim. E como a doutora Carolina falou, nós usamos o celular bem próximo do rosto, seja para ler uma mensagem ou para atender uma ligação. E por isso nós devemos estar com ele sempre higienizado. E o professor do IFBA, Jaime Santos Filho, vai nos ensinar como higienizar esse equipamento. No caso, vamos esterilizar um celular utilizando álcool. Umedecendo um pano com álcool, devemos retirar o celular da capa, limpar a parte frontal, as extremidades e a parte de trás do aparelho. Devemos também limpar e esterilizar a capa e a parte interna e externa. O procedimento de limpeza com álcool, ele pode ser feito também em computadores, tablets e notebooks. Nunca devemos limpar esses equipamentos eletrônicos com água e sabão. Então, além de manter as mãos higienizadas, seja com álcool gel ou com outro sanitizante, a higiene dos aparelhos que temos contato diariamente é fundamental. Ela entra como um dos principais focos para a gente evitar carrear bactérias e vírus. E é sempre importante manter a limpeza dos equipamentos e também o nosso cuidado pessoal, E a partir de hoje você acompanha aqui na sua TV UESB uma série especial dedicada ao Dia das Mães, que será no próximo domingo. Joana Rocha traz informações sobre as mães na pandemia. A semana começou e com ela o início da contagem regressiva para o Dia das Mães. Celebrada no Brasil sempre no segundo domingo de maio, neste ano a data vai ser comemorada de um jeitinho diferente. É que por causa do isolamento social, alguns filhos vão ter que passar a data distante das mães, enquanto outros estão aproveitando ainda mais a companhia delas dentro de casa. E você sabe como conhecer essas histórias? A partir de agora, na série especial Mães na Quarentena. Esse é o Heitor, de 2 anos, filho de Giuseppe e Taína Guimarães. Olhando para a animação da criança, nem dá para imaginar que sua rotina foi alterada. Diante de tudo isso que estamos vivendo, viemos a ter que mudar a nossa rotina. Rotina essa que influenciou principalmente a do nosso filho, que de certa forma acaba sendo a pessoa mais afetada com tudo isso, por ter que realmente a sua vida toda transformada. Nos primeiros dias foi tudo muito maravilhoso, Tendo papai e mamãe participando de todas as atividades a todo momento. Mas com o passar do tempo foi batendo aquela saudade, daquela liberdade, que ele já era acostumado. Então, ir passear na casa da vovó,
passear na quadra, jogar bola com o papai, passear ao ar livre, parquinhos, toda essa rotina dele foi mudada, né? Então ele começou a sentir muita saudade disso. E aí foi que veio a necessidade de começarmos a adaptar, né? A criar novas brincadeiras, desde o tapete da sala que começa a voar, até as brincadeiras mais lúdicas para poder estar estimulando, né, o aprendizado. Taína sabe mesmo que o Dia das Mães de 2020, com Dona Edinalva, a vovó de Heitor, será diferente por um motivo especial. Esse Dia das Mães será muito diferente. Nós vamos ter que manter, né, o isolamento social. Teremos que dar os beijos, os abraços nas vovós pela tela de um celular. Mas com uma certeza, nós estamos fazendo tudo isso pela saúde e pela vida, principalmente delas. E eu, como mãe, filha e profissional de saúde, peço a todos vocês, fiquem em casa, para que poucas mães chorem e que muitos filhos tenham a oportunidade de usufruir o verdadeiro amor, que é o verdadeiro amor de mãe. Que todos tenham um feliz Dia das Mães, que nós possamos ter consciência e fé que tudo isso vai passar. E que o melhor abraço, o abraço mais gostoso, é aquele que a gente recebe dos nossos filhos. Então, a todas as mamães, uma feliz semana, um feliz dia aqui no Oeste Notícias durante toda a semana. Vocês vão receber as nossas homenagens. E agora, mudando um pouco de assunto, com a ordem de isolamento social, as pessoas passaram a ficar mais em casa. A partir de hoje, você confere dicas importantes de alimentação durante a pandemia. A gente começa tratando de um assunto importante, a compulsão alimentar. Eu sou Flávia Belletini, nutricionista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a compulsão alimentar nesse período de isolamento social. Então, o que a gente observa, né? Qual a queixa que eu observo da maior parte dos pacientes e das pessoas de um modo geral nesse período? É que fica mais ansioso, cria mais expectativa, como vão acontecer as coisas, quando é que nós vamos voltar à nossa rotina normal, e isso gera bastante ansiedade. Só que por uma questão mesmo cultural, a gente já tem o hábito de, em períodos de mais estresse, de mais ansiedade, a gente acabar consumindo um pouco mais de alimento. E a gente se proporcionar um momento de prazer através da alimentação. Então, como nesse período, o ideal é que a gente cuide da saúde, que a gente melhore a imunidade para que a gente possa estar mais resistente ao vírus, quanto mais a gente cuidar da alimentação nesse período, vai ser melhor, vai ser mais benéfico para todo mundo. Então, o que seria o ideal, assim, sem muita regra específica, mas o ideal seria que nesse período a gente tirasse o açúcar de modo geral, tirasse as guloseimas e que a gente tivesse bom senso na hora de comer o restante. Então, o ideal é que a gente vá ao supermercado e não compre excesso de comida, não faça estoque de alimento. Muitas vezes a gente acaba indo ao mercado e trazendo alimentos que não fazem parte do nosso dia. E quanto maior a oferta de alimentos, maior a variedade deles, mesmo que muito calóricos, a gente acaba consumindo em maior quantidade. Então esse período também pode ser visto como uma oportunidade da gente estar se dedicando à alimentação, a novos pratos, a novas formas de preparar os alimentos, para que a gente possa ter uma alimentação mais saudável. Então o ideal nesse período, além de tirar as guloseimas, é que a gente tenha como base sempre do prato as frutas e verduras de um modo geral, a proteína, e que a gente consiga reduzir o máximo em relação às massas, como arroz, batata, macarrão, a farinha, que a gente consiga reduzir esses alimentos. Não precisa tirar, mas que a gente possa reduzir e aumentar a oferta de frutas e verduras em todas as refeições. Né? Até porque ganhar peso, ter um aumento de gordura, ter um aumento de glicemia nesse período não seria o ideal. O ideal é que a gente otimize a saúde, que a gente melhore a imunidade para a gente passar por essa fase. Isso vai garantir que a gente tenha uma saúde equilibrada, uma saúde melhorada e que a gente não faça um ganho de peso nesse período.
E é sempre importante manter a boa alimentação nesse período de pandemia. Durante toda essa semana aqui no ES Notícias, você vai conferir todos os detalhes e dicas para você manter sua alimentação saudável. E é assim que a gente encerra essa edição de hoje. Se você quiser rever as nossas reportagens, basta acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. E se você quiser falar com a gente, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo 3424-8763. Muito obrigado pela companhia, uma boa semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.